Oi, pessoal. Eu sou a doutora Karina Costa Dias, sou fisioterapeuta e hoje a gente vai conversar sobre a esclerose múltipla. Pessoal, a esclerose múltipla, ela é uma doença desmielinizante, autoimune crônica, tá? Ela é uma doença que se baseia em processos inflamatórios e degenerativos que atingem a bainha de mielina do axônio do neurônio. A bainha de mielina, ela faz com que a velocidade de propagação do impulso nervoso nos neurônios seja mais rápida, tá? Então, é como se a gente tivesse saltos dessa comunicação de energia que existe ali entre os neurônios, né? E isso faz com que acelere essa mensagem, a passagem dessa mensagem, desse impulso através de todos os neurônios, tá bom? E aí, quando a gente tem o acometimento dessa bainha de mielina, essa comunicação entre os neurônios vai ficar diminuída, afetada, até que ela não aconteça mais em algum momento. De maneira geral, pessoal, essa doença se inicia por volta de 20 a 40 anos de idade e acomete de maneira predominante as mulheres. As causas, pessoal, elas podem ser tanto fatores genéticos quanto questões ambientais. Os fatores ambientais, eles vão funcionar como gatilhos. E aí podemos ter o tabagismo, a obesidade, a baixa exposição à luz solar e infecções virais ou bacterianas. Dentre os sintomas da patologia, nós temos diminuição da acuidade visual ou perda da visão, diminuição ou alteração da coordenação motora, diminuição da força muscular, déficit de equilíbrio do paciente, alteração no controle dos esfíncteres desse paciente, diminuição na sensibilidade. Todos esses sintomas juntos, independente da ordem em que eles se iniciem, eles diminuem muito a funcionalidade desse paciente e, portanto, diminuem a qualidade de vida do paciente, certo? Nós temos 4 tipos clínicos de esclerose múltipla que a gente vai conversar aqui um pouquinho para vocês entenderem melhor. A primeira é a esclerose múltipla remitente recorrente, que quer dizer por volta de 80% dos casos. Esse tipo de esclerose múltipla é caracterizado por momentos de piora do quadro e momentos de melhora. Então, esse paciente vai ter alternância de momentos em que ele tem sintomatologia muito pior e momentos em que ele que ele tem uma resolução completa desse quadro sintomatológico, tá? Os surtos de piora podem durar de dias a algumas semanas, mas é muito comum nesse quadro clínico da esclerose múltipla remitente recorrente que o paciente consiga se recuperar totalmente das sequelas dos momentos de piora do quadro. Porém, infelizmente, em por volta de 10 anos de acometimento com esse tipo clínico da esclerose múltipla, esse paciente vai migrar para a segunda classificação clínica da esclerose múltipla, que é a esclerose múltipla secundária progressiva. Nessa fase da doença, o paciente passa a não se recuperar mais das sequelas dos momentos, né, de surto da doença, certo? Então, ele vai vivenciar os momentos de piora, vai ter uma sintomatologia aumentada, vai aumentar os déficits apresentados, né? Os mais variados aí que a gente já citou de sintomas, e ele não consegue se recuperar dessas sequelas. Porém, existe também a esclerose múltipla primária progressiva, que é quando o paciente já inicia o quadro de esclerose múltipla com surtos e sequelas que não melhoram. Então, quando o paciente não é capaz de se recuperar dessa sequela, daí a gente já sabe que nesse caso o paciente tem uma esclerose múltipla primária progressiva. Existe ainda o tipo de esclerose múltipla progressiva com surtos. Esse é o tipo mais grave, mais intenso. A doença se instala muito rápido, as perdas para o paciente são muito rápidas também, e esses surtos nunca vão melhorar. Ele começa com surtos e vai piorando, até chegar numa condição insustentável. O diagnóstico da esclerose múltipla é feito de 2 formas, ou a análise do líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, ou também através de ressonância magnética, onde é muito fácil encontrar, então, os pontos de desmielinização no sistema nervoso. Os principais tratamentos para essa doença, pessoal, eles englobam corticosteroides muito fortes, né, e imunossupressores combinados. Quando a gente considera, então, o tratamento de reabilitação feito por um fisioterapeuta, por uma terapeuta ocupacional ou por um fonoaudiólogo, a gente vai voltar, então, para aqueles objetivos neurofuncionais que a gente conhece muito bem, certo? No paciente com esclerose múltipla, a gente vai sempre pensar, principalmente nos casos em que a gente tem a remissão dos quadros, é em recuperar esse paciente nos períodos em que ele não está em surto, certo? Então, esse paciente apresenta uma determinada sequela após um surto e a gente vai trabalhar em cima dessa sintomatologia que ficou de sequela, a gente vai trabalhar a nossa proposta fisioterapêutica, né? Ou a nossa proposta de reabilitação.
Lembrando, pessoal, que nesses casos a gente está pensando em neuroplasticidade. Se nós tivermos um determinado neurônio ali que foi afetado, a sua bainha de mielina foi afetada e o paciente já não tem mais eficiência, então, na condução desse impulso nervoso, aquela função está comprometida. Quando a gente vai tratar esse paciente em clínica, a gente vai buscar justamente garantir uma neuroplasticidade, garantir outros neurônios para desempenharem essa função desse caminho aí de condução nervosa que está prejudicado pela desmielinização, tá bom? Então, neuroplasticidade continua sendo o nosso foco, alcançar novas conexões neurais. O importante, pessoal, é que nós possamos entender que os ganhos são possíveis, tá? Os ganhos acontecem, esse paciente melhora sim após os surtos, né? É claro que eu não tô falando aí das progressivas, eu tô falando da que tem o momento da remissão, certo? Mas a gente precisa trabalhar com esse olhar de recuperar o paciente, ainda que, infelizmente, no próximo surto ele possa ter novamente essa função acometida. E aí, no momento da remissão, ele novamente vai vir trabalhar com a gente, tá? Lembrando que ele vai ficar aí, se a gente pensar nesse quadro da remissão, né? Onde existe a remissão, ele vai ficar por volta de 10 a 12 anos nesse processo de uma vez por ano, por volta de uma vez por ano, eles são acometidos por um surto e os demais períodos ele vai estar em tratamento para recuperação dessas sequelas. E aí vocês podem me perguntar, tá bom, Karina, mas e no momento em que ele tá só na progressão, né? Que a gente não tem mais remissão dos quadros dos surtos, né? Nesse momento, pessoal, a gente vai mudar um pouco o foco. A gente não vai mais pensar em uma melhora, a gente vai pensar então em manutenção do que esse paciente tem e adaptação das funções que foram perdidas. Porque se ele está perdendo uma função, ele já teve uma conexão ali comprometida, já sofreu a desmielinização, né? E aí eu preciso manter esse paciente funcional. Se ele já perdeu e eu não tenho como recuperar isso, eu vou pensar então em adaptar, em trazer estratégias para esse paciente, para que ele possa desempenhar essa função de outras formas, de forma adaptada, com auxílio ou não, né, de tecnologia, às vezes, ou de instrumental. Nesse caso, os terapeutas ocupacionais são rainhas da adaptação, né? É uma área que elas nadam de braçada na frente de todos nós em relação às adaptações, e são profissionais maravilhosos para nos auxiliarem no tratamento do paciente com esclerose múltipla. Além disso, pessoal, quando se instalam fraquezas musculares muito importantes que levam esse paciente a posturas desfuncionais ou posturas viciosas dos membros, entra, né, aí com o holofote de novo a órtese, né? A órtese passa a desempenhar um papel muito interessante. Lembrando que quando o paciente, como essa é uma doença que traz um quadro de fraqueza muscular muito característico, quando o paciente ainda tem função, a presença da órtese pode dificultar essa função, devido ao peso do equipamento, né? Ao peso da órtese. Então, no momento de pensar numa órtese para um paciente que tem esclerose múltipla, a gente tem que ser cuidadoso, a gente tem que pensar bem, ver se é o momento exatamente, se esse paciente já está realmente numa postura desfuncional, ou se ele está numa postura já viciosa que vai ser prejudicial para essa articulação, né, que pode gerar aí um encurtamento seguido de uma deformidade. Quando for esse o caso, a gente vai prescrever a órtese. A presença da órtese pode dificultar essa função, devido ao peso do equipamento, né, ao peso da órtese. Então, no momento de pensar numa órtese para um paciente que tem esclerose múltipla, a gente tem que ser cuidadoso, a gente tem que pensar bem, ver se é o momento exatamente, se esse paciente já está realmente numa postura desfuncional, ou se ele está numa postura já viciosa que vai ser prejudicial para essa articulação, né, que pode gerar aí um encurtamento seguido de uma deformidade. Quando for esse o caso, a gente vai prescrever a órtese. Do contrário, é importante que a gente tenha parcimônia, porque é uma musculatura que já tem a tendência a aumentar essa fraqueza, e eu vou pôr uma sobrecarga que ele não consegue enfrentar, por exemplo, com o peso de uma órtese. Então, eu vou atrapalhar esse processo, eu vou fazer com que ele perca mais rápido essa mobilidade desse determinado segmento. Então, a órtese no paciente com esclerose múltipla tem que ser muito bem pensada, tá? Para que ela não atrapalhe, ao menos, a manutenção da função desse paciente, tudo bem? Espero que tenham gostado do conteúdo, então curte, compartilha. Se tiverem perguntas, deixem aqui que a gente vai respondendo